Estrutura básica. O controlador lógico programável tem sua estrutura baseada no hardware de um computador, tendo, portanto, uma unidade central de processamento, o CPU, memórias e interface de entrada. As principais diferenças em relação a um computador comum estão relacionadas à qualidade da fonte de alimentação, que possui características ótimas de filtragem e estabilização, interface de entradas e saídas imunes a ruídos e um invólucro específico para aplicações industriais. Temos também um terminal usado para a programação do CLP. A figura 72 mostra o diagrama de blocos de uma estrutura básica de um controlador programável. Processadores CLP. O processador ou CPU é frequentemente referido como o cérebro do CLP. Ele abriga os circuitos de comunicação e o módulo da memória do CLP ou módulos. Em alguns casos, a energia de alimentação também estará localizada no processador. Muitas vezes, a energia de alimentação estará localizada próximo ao processador. Dependendo do tipo de memória, a fonte de alimentação pode também conter um sistema bateria reserva ou backup. O sistema de abastecimento de energia suprirá todas as voltagens necessárias ao nível apropriado para a operação da CPU e módulo de memória, conforme mostra a figura 73. O módulo de memória do CLP contém o chip de memória, armazenamento de informação, circuitos de recuperação e microprocessador. Os circuitos para as comunicações, como o dispositivo de campo e dispositivo de programação, estão também contidos no processador. Recentes avanços de CLPs têm conduzido para além do processo lógico simples, tal como temporização, contagem, travamento ligado ou LET e outras operações de saída. Funções matemáticas complicadas, além de simples adição, subtração, multiplicação e divisão, são agora possíveis em muitos CLPs. As funções adicionais requerem a instalação de módulos individuais para funções tal como comunicações via Ethernet, internet ou vias de dados. Há duas categorias principais de memórias: voláteis e não voláteis. A memória volátil é dependente de uma fonte de fornecimento de corrente ininterrupta para reter as informações. Se a energia for interrompida, uma memória volátil será apagada. Geralmente elas são alimentadas com uma bateria backup ou reserva. A memória volátil é facilmente alterável e é melhor adaptável para a maioria das aplicações. A memória não volátil pode reter sua informação armazenada durante períodos de interrupção de energia. Geralmente, a memória não volátil é inalterável, mas há tipos especiais que permitem que a informação armazenada seja alterada. A memória volátil é geralmente RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. A memória não volátil inclui ROM, ou Read Only Memory, ou memória apenas de leitura. PROM, Programmable Read Only Memory, ou memória programável apenas de leitura. EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, ou memória programável e apenas de leitura. EAROM, Electric Alterable Read Only Memory, ou memória elétrica apagável apenas de leitura. E EEPROM, Electric Erasable Programmable Read Only Memory, ou memória apenas de leitura programável e apagável eletricamente. E Magnetic Core Memory, ou memória núcleo magnético. A memória do CLP é medida em kilobytes. Um CLP com 1K de memória RAM terá 1024 bytes de memória de acesso aleatório. O meio principal de comunicação entre o usuário e o CLP é o dispositivo de programação. Uma das principais razões para a popularidade do CLP é a facilidade para usar o dispositivo de programação. O dispositivo de programação permitirá ao operador monitorar ou mudar o programa de controle. Os dispositivos de programação podem variar de pequenos programadores de mão a computadores pessoais para terminais VRT industriais. Computadores pessoais, laptops ou CRTs industriais são os dispositivos de programação mais comumente usados. A tela de área grande permite enorme quantidade de lógica ladder ser mostrada, e isto serve para simplificar a interpretação do programa.
O uso de uma tela cheia, teclado grande e a habilidade de economizar informação de programa para um disco rígido, disquete ou CD-ROM apagável, são também vantagens distintas. Os computadores também permitem um terminal único para monitorar ou alterar os programas em CIPs múltiplos através do uso de uma rede. DeviceNet, Ethernet e vias de dados são usados. Os programadores de mão são relativamente baratos, como também convenientes para transportar. Os displays são geralmente LED ou LCD, Liquid Crystal Diode. O teclado geralmente consiste de chaves alfanuméricas, chaves de instrução de programa e chaves de funções especiais. A maior desvantagem dos programadores de mão é o tamanho limitado da área do display. Outra desvantagem é que você não tem condições para salvar mudanças no programa para um disquete ou CD. Os programadores de mão estão sendo cada vez menos usados na indústria.